Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra vocês nesse momento, tá? A partir desse vídeo. E eu vou começar com a notícia ruim. Tá vendo? Esse meio campinho, né? Eu fiz questão de dividir o campinho em 60 metros, né? Porque na teoria o campo de futebol tem 120, pra gente perceber o que deve ser o jogo amanhã contra o Azures. E pra gente perceber também o que deve ser a sequência da temporada pro Atlético. O Atlético é um time que vai encarar muita retranca daqui pra frente. O Atlético é um time que vai encarar com muita dificuldade esse cenário de ataque contra a defesa ao longo da temporada, porque o que aparenta é que basicamente todos os times enxergam o Atlético como esse time a ser batido, porque é realmente o melhor time em ambas as competições que vai disputar. Na Copa do Brasil não, mas no Campeonato Paranaense sim. E também na Série B, né? E então, na teoria, o que os adversários vão fazer? Vão se fechar para jogar em transição contra a gente. Como a gente perdeu pro Azures no primeiro turno do Campeonato Paranaense. O Azures se fechou e jogou em transição, optou jogar em transição. Então, assim, a gente vai ter que lidar muito com esse ataque contra a defesa, esse ataque contra a defesa, esse ataque contra a defesa ao longo da temporada. E eu tenho uma boa notícia nessa brincadeira como um todo. Eu acho que, mesmo aí não tendo uma peça muito importante do time titular, que é o Bruno Zapelli, que tem uma qualidade de passe que quebra qualquer sistema, eu acho que o Atlético tem muitas ferramentas para quebrar esse ataque contra a defesa, tá? Eu só tenho uma grande preocupação nesse cenário, que é o lado direito. O fato do Velasco vir para dentro para gerar superioridade numérica por dentro e a gente não ter o Palácios e sim o Dudu, para mim gera essa zona aqui uma zona morta. E o que isso resulta? Resulta um balanço mais voltado para proteger outras zonas, principalmente a área dos defensores do time adversário, porque o ponta vai pegar o Dudu, beleza, e o balanço não vai ter ninguém para se preocupar nessa zona. Vamos ver como o Atlético ele vai se portar quanto a isso. Acho que para esse esquema atual do Atlético, o Palácios faz muito mais sentido, porque é um cara de corredor, né? O Atlético pode até estar se juntando mais nessa zona aqui, tentando juntar mais jogadores na zona da bola. Mas sempre vai ter uma alternativa de ultrapassagem com o Palácios. O Dudu eu não vejo sendo essa alternativa de ultrapassagem. Mas já adiantando aqui um dos principais pontos que eu imagino esse Atlético, até jogando com o Luiz Fernando, o que ele vai ter, essa capacidade de se aproximar na zona da bola, para exatamente associar. O Atlético ele tem jogadores com característica muito associativa, então quando você junta Isaac, Juliano, Luiz, Velasco, Patrick, você pode ter trocas rápidas e a partir da tabela conseguir ganhar campo, a partir da tabela deixar a marcação para trás, a partir da tabela criar um cenário de vamos gerar superioridade numérica no mini-jogo, né? Porque na teoria o adversário ele tem mais jogadores no campo defensivo. Mas se você pegar aqui esse lado da bola, quando os jogadores do Atlético se juntam, o que resulta? Resulta num Atlético com superioridade numérica. Então é um cenário que eu acho que pode gerar muita jogada boa e já gerou muita jogada boa nesse primeiro momento de Campeonato Paranaense, né? Eu tenho certeza, assim, que os jogos que o Atlético mais produziu, os jogos que o Atlético apresentou um futebol mais bonito, os jogos que o Atlético conseguiu ser mais criativo, foi quando o Atlético não ficou tão distante, tão espaçado, quando o Atlético se aproximou e foi jogar um jogo mais coletivo. Mas agora falando um pouquinho de individualidade, eu acho que a gente também tem boas ferramentas. Por exemplo, o Luiz. Luiz é um atacante que ele vai se movimentar o tempo inteiro. Ou seja, ele vai tirar a referência do zagueirão aqui. O zagueirão que quer ficar grudado no centroavante, o Luiz, por exemplo, pode vir até o meio campo para gerar um apoio aqui no Velasco. O zagueiro, se marcar individual, vai ter que acompanhar ele. Se não marcar, ele vai trazer um volante para cá, ou o volante do outro lado para cá. Vai gerar desequilíbrio. Ah, mas essa zona ela não vai ficar pouco preenchida? Mas essa zona ela fica pouco preenchida por uma intenção. Para esse cara não ter uma referência, para o Juliano infiltrar, para o Patrick infiltrar, para o Isaac pisar na área, sabe? Então, quando você tem um jogo acontecendo, por exemplo, por esse lado, vamos botar aqui uma situação: Dudu para Velasco, Velasco para Fernando. A gente teve, por exemplo, aquela cabeçada na trave do Isaac com o cruzamento do Velasco, porque você naquele jogo tinha até referência
do Alan, mas você faz com que o zagueiro ele fique meio perdidão ali com suas movimentações. E acho que essa dinâmica do Luiz com o falso 9 pode gerar essas movimentações para baixar a marcação, e acho que essas movimentações do Luiz podem gerar ataque à profundidade. Esse passe nas costas da defesa para o atacante agir rápido, para o atacante já chegar batendo, como o Isaac tentou para o Luiz Fernando no último jogo. Acho que o Juliano é um cara que entrega entre linhas, acho que o Velasco é um cara que entrega entre linhas. São dois jogadores que se sentem confortáveis para associar em espaço curto. Confesso que entre os dois eu tenho até mais expectativa do Juliano pisando na área. Um movimento que o Juliano faz muito bem é quando você tem uma jogada de linha de fundo. A linha defensiva, ela afunda toda. O centroavante afunda junto. E o Juliano chega nessa condição de finalizar. Então acho que pode ser uma jogada que o Atlético explora, né? Porque tem essa capacidade do Isaac de explorar a profundidade no drible, no confronto individual. Então a gente pode atacar de diferentes maneiras, em diferentes alturas também. Chegar até essa linha de fundo é sempre uma boa alternativa. O Isaac, porra, é um jogador que eu tenho muita esperança para destrancar defesas. É um jogador que eu tenho muita esperança para abrir caminhos a partir do drible. A gente vai enfrentar, pô, ao longo desse cenário muitos jogos de um marcador fechando muito no Isaac, mas o Isaac ele tem uma característica muito legal que ele atrai muito a marcação, né? Às vezes são 3, 4, 5 jogadores atrás do Isaac. O que isso gera? Espaço. A capacidade de ser isca do Isaac e gerar espaço para os companheiros é muito legal de se ver. Então você acaba, pô, atraindo todos os olhares para o jogador mais habilidoso da equipe. E isso gera consequências, sabe? O Patrick é um cara que eu acho que pode pesar na área. O Raul é um jogador que tem boa batida de média e longa distância, sabe? O próprio Velasco, acho que, pô, flutuando aqui, ele tem esse cruzamento para buscar essa diagonal no segundo pau, que pode ser interessante. Então, eu tenho zero receio de enfrentar retrancas. O Atlético tem suas armas, o Atlético tem suas alternativas ofensivas. Agora, no final das contas, é conseguir usar da melhor maneira. Beleza, meu pessoal? Daqui a pouco tem live do jogo. Conto com vocês. Espero vocês para nossa resenha. Forte abraço. É nóis.